Olá, torcida brasileira, eu sou o Bruno Barros e esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora mesmo a oportunidade para clicar no botão inscreva-se aqui embaixo. Ative também o sininho das notificações para receber o alerta de quando novos vídeos neste canal forem lançados. E não se esquece de, caso goste do vídeo, deixar aquele like motivacional no final, tá? Hoje nós vamos falar de uma das maiores potências do futebol mundial até a década de 1960, mas que desde então não consegue nem de perto repetir os feitos do seu passado glorioso. Estamos falando da seleção da Hungria. Vamos lá! A Hungria é um país que tem como capital a cidade de Budapeste e está localizada na Europa Central, fazendo fronteira com países como Eslováquia, Romênia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Áustria e Ucrânia. Com seus 93 mil km² de área territorial, é um pouco menor que o estado de Santa Catarina. Possui o húngaro como seu idioma oficial e sua moeda é o florim. A seleção húngara de futebol já participou de 9 Copas do Mundo, porém não a disputa desde a edição de 1986 no México. Os húngaros nunca venceram uma Copa do Mundo, mas chegaram 2 vezes até a final. Em 1938, a Hungria perdeu para a Itália e em 1954 a derrota foi para a Alemanha. Porém, os húngaros se orgulham de serem 3 vezes campeões do torneio olímpico de futebol. A Hungria conquistou a sua primeira medalha de ouro no futebol nas Olimpíadas de 1952, algo que o Brasil, vencedor de 5 Copas do Mundo, só veio a atingir 64 anos depois, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. As Olimpíadas de 1952 foram realizadas em Helsinki, capital da Finlândia, e no futebol, a Hungria estreou na fase preliminar, enfrentando a seleção da Romênia no dia 15 de julho, na cidade finlandesa de Turku. E a seleção da Hungria conseguiu a sua classificação para a primeira fase ao vencer a seleção da Romênia pelo placar de 2-1. Os 2 gols húngaros foram marcados pelos jogadores Zoltán Csibor e Sándor Kocsis, ambos campeões espanhóis pelo Barcelona em 1960. Na primeira fase, a seleção húngara mediu forças contra a seleção da Itália, no dia 21 de julho, na cidade finlandesa de Lahti. Numa reedição da final da Copa do Mundo de 14 anos atrás. Hora da revanche! A Hungria venceu a seleção da Itália pelo placar de 3-0. 2 gols do jogador Péter Palotas, jogador do MTK Budapeste, e 1 gol de Kocsis. Chupa, Itália! Nas quartas de finais, o adversário da seleção da Hungria foi a seleção da Turquia, no dia 24 de julho, na cidade de Kotka. E os húngaros venceram a seleção da Turquia pelo placar de 7-1, 2 gols de Ferenc Puskás, campeão mundial de clubes com o Real Madrid em 1960. 2 gols de Kocsis, 1 gol de Mihaly Lantos, jogador da equipe do MTK Budapeste, e 1 gol de József Bozik, jogador da equipe do Honvéd de Budapeste. Nas semifinais, mais um massacre húngaro, desta vez sobre a seleção da Suécia, 6-0, no dia 28 de julho na cidade de Helsinki. Os gols foram marcados por Puskás, Palotas, Kocsis 2 vezes, Hidekuti, jogador do MTK Budapeste, e 1 gol contra do jogador sueco Linde. A grande final valendo a medalha de ouro foi jogada em Helsinki, no dia 2 de agosto de 1952, e colocaria frente a frente as seleções da Hungria e da Iugoslávia, que nas semifinais havia eliminado a seleção da Alemanha. A Hungria venceu pelo placar de 2-0, gols de Puskás e Csibor, e desta forma a Hungria conquistou o seu primeiro título olímpico. A Hungria jogou a final com Grosics no gol, Zacarias, Lantos, Laurent e Buzanski na defesa, Kocsis, Puskás, Bozik e Palotas no meio-campo, Hidekuti e Csibor no ataque. A Iugoslávia veio a campo com Beara no gol, Horvat, Zebek,
Krinikovic e Stankovic na defesa, Mitic, Vukas, Boskov e Ognianov no meio-campo, Bobek e Tchaikovsky no ataque. O Brasil fez uma razoável participação neste torneio. Chegou inclusive a eliminar a seleção da Holanda e na sequência a seleção de Luxemburgo. Ah, pô, mas Luxemburgo é moleza. Pode até ser, mas a seleção de Luxemburgo eliminou simplesmente a seleção da Grã-Bretanha ao vencê-la pelo placar de 5-3 na fase anterior. A caminhada do Brasil se encerrou na fase de quartas de finais, após perder na prorrogação, sabe para quem? Para a Alemanha. Chegava então o ano de 1964 e com ele as Olimpíadas de Tóquio, capital japonesa. A Hungria foi sorteada dentro do grupo B, junto com Marrocos e Iugoslávia. A seleção da Coreia do Norte também participaria do mesmo grupo, mas foi desclassificada da competição por problemas envolvendo a federação local. A Hungria estreou no dia 11 de outubro, com um massacre de 6-0 sobre a seleção do Marrocos, com 6 gols do mesmo jogador, o atacante Ferenc Bené, jogador da equipe do Újpest da Hungria. No segundo jogo, em 15 de outubro, Hungria e Iugoslávia fizeram um jogo de 11 gols, que terminou com a vitória da seleção da Hungria pelo placar de 6-5. Gols de János Farkas, jogador da equipe do Vasas da Hungria, Ferenc Bené, e 4 gols de Tibor Kizernay, jogador do Tatabánya da Hungria. Nas quartas de finais, a Hungria enfrentou a seleção da Romênia, na cidade japonesa de Yokohama, e com 2 gols do jogador Kizernay, a seleção húngara bateu a Romênia pelo placar de 2-0 e se garantiu nas semifinais da competição. A próxima vítima dos Magyares seria a surpreendente seleção da República Árabe Unida. A República Árabe Unida foi um país que existiu durante 13 anos, a partir de 1958, como resultado da fusão entre o Egito e a Síria, cuja intenção por trás disso era a Síria obter a ajuda do Egito para que os comunistas não chegassem ao poder na Síria. A Hungria venceu a seleção da República Árabe Unida pelo placar de 6-0 em Tóquio no dia 20 de outubro. 2 gols de Henri Komora, jogador do Honved, e 4 gols de Ferenc Bené, e garantiu a vaga na grande final. A final do torneio olímpico de futebol aconteceu no dia 23 de outubro contra a Tchecoslováquia. E os húngaros conquistaram a medalha de ouro ao vencer os tchecos pelo placar de 2-1. Um gol contra do tcheco Weiss e um gol de Ferenc Bené. A seleção húngara conquistava pela segunda vez a medalha de ouro olímpica no futebol. A Hungria jogou esta final contra os tchecos com Zeti Mihály no gol, Szepesi, Orbán, Novák e Ihás na defesa, Bené, Farkas, Kizernay e Komora no meio-campo, Katona e Nograd no ataque. A Tchecoslováquia entrou em campo com Schmucker no gol, Vojta, Weiss, Urban e Pittman na defesa, Masny, Mihás, Geleta e Listinegli no meio-campo, Valosek e Brumovski no ataque. O Brasil também participou deste torneio olímpico, mas teve uma atuação muito pífia. A seleção brasileira ficou apenas em terceiro lugar, num grupo que tinha a Tchecoslováquia, a República Árabe Unida e a Coreia do Sul. Em 1968, as Olimpíadas foram realizadas na Cidade do México, e lá estava novamente a seleção da Hungria. Os húngaros ficaram no grupo C, ao lado de Gana, Israel e El Salvador, e todos os seus jogos da primeira fase foram realizados no estádio Jalisco, em Guadalajara. Na estreia, goleada sobre El Salvador por 4-0 no dia 13 de outubro. Os gols foram marcados no primeiro tempo por Menksel, jogador da equipe do Tatabánya da Hungria, e no segundo tempo por Dunay, jogador da equipe do Újpest, László Fazekas, também jogador do Újpest, e Sarkozy, do MTK.
Na sequência, uma surpresa. A máquina húngara travou diante da seleção de Gana. Um empate em 2-2 no dia 15 de outubro. Os gols húngaros foram marcados todos no primeiro tempo pelos jogadores Dunay e Mexel. No último jogo da primeira fase, vitória por 2-0 para cima da seleção de Israel. 2 gols anotados pelo jogador Dunay, um em cada tempo do jogo. Nas quartas de finais, a seleção da Hungria enfrentou um adversário tão complicado quanto surpreendente, a Guatemala. Os húngaros conseguiram uma apertadíssima vitória pelo placar de 1-0 contra a Guatemala, e o gol foi anotado pelo jogador Lajos Zux, do Ferencváros da Hungria. O Japão foi o adversário da Hungria na fase de semifinais. A Hungria garantiu a sua vaga final após golear os japoneses pelo placar de 5-0 no dia 22 de outubro no Estádio Azteca, na Cidade do México. 3 gols marcados pelo jogador Zux e 2 gols de Deso Novak, atleta do Ferencváros. A grande final foi disputada no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 26 de outubro. A Hungria venceu a Bulgária pelo placar de 4-1, gols de Mexel, Dunay 2 vezes e 1 gol de Juhas. Com esta vitória, a seleção da Hungria conquistava pela 3ª vez a medalha de ouro olímpica no futebol. A Hungria jogou esta final com Fater no gol, Nosko, Lajos Dunay, Novak e Pančić na defesa. Juhas, Zux, Mexel e Nagy no meio-campo. Fazekas e Antal Dunay no ataque. A Bulgária veio a campo com Yordanov no gol, Ivkov, Ristak, Gerov e Gaidarski na defesa. Yanchovski, Georgiev, Nikodimov e Veselinov no meio-campo. Zekov e Mihailov no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era comentar sobre o fato de que mesmo a Hungria sem ter nenhum título de Copa do Mundo, a seleção húngara já conquistou 3 vezes a medalha de ouro olímpica no futebol. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando no botão aqui embaixo. Ative também o sininho das notificações e não se esqueça de deixar aquele super like motivacional agora no final, ok? Bem, pessoal, agradeço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!